Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive que subir num palanque para fazer o discurso, quando eu cheguei lá, que eu olhei para. Meus filhos estavam lá, minha companheira estava lá. Quando eu subi, que eu olhei aquela multidão, eu desci e fui para casa. Fui para dentro de uma rede. Aí eu estava naquela rede e digo, meu Deus, eu não posso fazer isso. Aí eu saí de casa, voltei para lá e dei meu primeiro discurso. Então você tem que ter coragem, determinação. O estudo é muito importante, porque ele te dá a visão, ele te prepara para isso. Né? Então se você não estudar, você tem mais dificuldade. Apesar de que eu conheço pessoas que não estiveram na escola que também fazem um bom trabalho. Mas se você estudar, as tuas chances de vencer na vida são muito maiores. Porque a palavra está dizendo estudo, então é estudo pelo estudo. Então o estudo dá a formação. Olá, bem-vindo a mais um Anunciação Podcast. Eu sou a Ana Laura Eu sou o Moraes e esse é o podcast dos jovens da 7ª Região. e a gente está recebendo aqui o nosso entrevistado, o deputado Luiz Gonzaga, o irmão Luiz Gonzaga, né? É uma alegria estar recebendo o senhor aqui. Geralmente é os jovens que estão aqui na bancada, mas não estão aqui todos jovens por um bom motivo, né? O Luiz Henrique está estudando para o pré-vestibular, mas a mensagem do senhor há de chegar para os jovens aí da 7ª Região. Quero dar as boas-vindas e diga umas palavras iniciais aí para os jovens que estão ouvindo a gente. Eu agradeço a oportunidade e quero transmitir um abraço fraterno a todos os nossos jovens, né? E parabenizar aqui a Ana Laura, né? Que um dia desse era quase que uma criança, hoje está aqui me entrevistando. Parabéns. Muito grata. Então vamos começar aqui, né? A gente sabe que o senhor exerce um cargo político e eu queria saber como surgiu o seu interesse pela política. Olha, eu fui para Cruzeiro do Sul para assumir a inspetoria da Receita Federal de Cruzeiro do Sul. E ali eu atendia muita gente e comecei a ver a necessidade da população ali. E tocou de sorte que o ex-governador Arley Cameli, que naquela época era empresário em Cruzeiro do Sul, decidiu se candidatar a prefeito. E me convidou para ser candidato a vereador junto com ele. Então, eu aceitei o desafio, ele foi candidato a prefeito e eu governador e nós nos elegemos. E aí eu fui o líder do prefeito de Cruzeiro do Sul, Arley Cameli, na Câmara Municipal. E naquela época eu fiquei conhecido como vereador Formiguinha, porque eu andava em todos os bairros de Cruzeiro do Sul. E logo em seguida vereador da água, porque eu me dediquei muito a colocar água em alguns bairros do município onde tinha muita dificuldade. Então, por conta disso, eu obtive esses dois apelidos. Com quantos anos isso? O senhor tinha quantos anos? 27 anos, mais ou menos. Novo, bem novo, né, assim, para a carreira política, né? Sim. O senhor, assim, como que o senhor vê desde esse início da trajetória do senhor, assim, o senhor falou desse projeto da água, né, de ouvir a população, né, o papel, assim, a essência do papel de um representante do povo, para esses jovens que um dia pensem também em também seguir esse caminho, o que o senhor vê na essência a importância desse representante do povo? Olha, eu acho que uma coisa muito importante é o senso de responsabilidade. Porque se nós tivermos responsabilidade, nós trabalhamos para cumprir o nosso papel. E o segundo é conseguir ver o outro, a outra pessoa. Porque as pessoas são mais individualistas, elas não conseguem enxergar o outro. Então, quando a gente consegue enxergar o outro, a gente passa a trabalhar também em favor do outro. E assim a gente busca cumprir com o nosso papel. É por isso que eu viajo muito, eu ando muito. Hoje, no meu mandato de deputado estadual, eu subo os rios 9 horas numa canoa. Dentro de uma canoa subindo em Igarapé. Mas faço isso com muita satisfação, porque quando eu chego lá na cabeceira, eu encontro pessoas que me recebem muito bem, né? E a gente tem um diálogo muito bom e eu também conheço a necessidade dessas pessoas. Como que o senhor faz para, assim, eu vejo que é um trabalho bem que você tem que escutar muitas pessoas, tem que ouvir toda a população. E como é que o senhor faz para conciliar quando às vezes há um senso comum não existe, assim, né? Às vezes é dividido em dois lados. Como que o senhor faz para conciliar, para conseguir fazer o melhor para a população? Olha, eu foco no meu objetivo. E assim, eu não vejo, por exemplo, eu fui oposição no governo anterior. Mas eu nunca falei mal do governador. Eu sempre falava dos defeitos do governo. É tanto que quando eu fui candidato
a primeira secretária da Assembleia Legislativa, um dos primeiros deputados que me apoiaram foi o deputado Daniel Zen, que era a pessoa que eu mais debatia com ele. Porque eu apresentava as denúncias e ele fazia a defesa. Por quê? Porque e outra coisa, eu sempre fiz tudo com muita responsabilidade. Eu nunca fiz uma denúncia que eu não tivesse prova. Sempre tive muito cuidado. Isso, inclusive, foi noticiado pela imprensa. O CRICA, na sua coluna, várias vezes notificou isso. Então, quando a gente tem responsabilidade, a gente foca naquilo que a gente quer, a gente consegue trabalhar sem ferir o outro lado. Porque as pessoas sabem quem está fazendo por conta do dever da gente. Não é algo pessoal e nem é algo por conta de ideologia. É porque há necessidade da gente pronunciar, falar e buscar melhorias para a sociedade. Então tem um ponto assim que o senhor percebe que existe o debate tem que ficar no campo das ideias, vamos dizer assim, né? Sim, não partir para a ofensa, porque eu percebo que muitas vezes o que está acontecendo assim desse balanço na política, às vezes é por ataque pessoal, né? Tem que fazer essa diferença, então. Exatamente, essa diferença ela tem que ser feita. Porque quando você passa por pessoal, você ofende. E quando você passa só no campo das ideias, a pessoa entende que você está cumprindo com o seu papel. Então, dificilmente você vai adquirir inimizade. É possível, então, por exemplo, dois políticos de polos opostos, mas terminou o debate, ali tomar um cafezinho, conversar amistosamente, acontece isso, então, no seu cotidiano? Com certeza. E eu sempre convivi com isso. Quando eu fui candidato a vereador em Cruzeiro do Sul, eu tinha irmãos da União que tinha mãe que era candidata. E por conta de eu ter um bom relacionamento com eles às vezes até quando não votavam na mão deles, eles pediam voto para mim. Então você tem que ter uma boa convivência, a gente tem que saber conviver com as pessoas. Quando a gente consegue isso, a vida da gente consegue ser muito mais fácil e a gente consegue vencer melhor. O senhor ingressou assim jovem ainda na vida política, né? Teve toda essa trajetória. O que o senhor indica para os jovens que querem chegar né, a esses cargos políticos? Quais são os pré-requisitos, né, para essa pessoa ingressar nesse ramo? Olha, eu acho que a pessoa primeiro tem que ter uma visão coletiva. A pessoa não pode ter uma visão individual. Porque quando a gente tem uma visão coletiva, aí sim a gente pode entrar e a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Porque a nossa visão não é uma visão pessoal, ela é serviço macro. E quando você visa o macro, você trabalha para o bem-estar da sociedade. E eu acho que esse é um papel principal do político. Às vezes eu vejo um governador ou um prefeito, ele tem que ser como um pai para a sociedade. Ele tem que ter a responsabilidade. Como um pai tem uma responsabilidade na sua casa, um prefeito, um governador também tem que ter a responsabilidade com a sua gestão e trabalhar em favor de melhorar a vida das pessoas. Então esse é meu papel. Eu tenho trabalhado para isso, para melhorar a vida das pessoas, por isso é a minha luta, por isso eu sou parlamentar hoje que vai a Brasília. Mas eu não vou a Brasília passear. Todas as reuniões que eu tenho feito com os ministros é pedindo melhorias para a sociedade acriana. O parlamentar, para ser eleito, né, ou a pessoa do executivo ali, ele precisa conquistar o voto da população, né? E esse jovem que tem interesse nisso, em como ele desenvolver a figura carismática dentro dele, de ter a oratória para explicar, porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, né? Mas ele precisa também cativar o eleitor, né? Então, como o jovem desenvolve essa liderança dentro dele? Isso é desenvolvido no dia a dia. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive que subir num palanque para fazer o discurso, quando eu cheguei lá, que eu olhei para... Meus filhos estavam lá, minha companheira estava lá. Quando eu subi, que eu olhei aquela multidão, eu desci e fui para casa. Fui para dentro de uma rede. Aí eu estava naquela rede e digo, meu Deus, eu não posso fazer isso. Aí eu saí de casa, voltei para lá e dei meu primeiro discurso. Então você tem que ter coragem, determinação, né? E assim, eu tinha dificuldade de me expressar. E eu comecei a dizer para mim mesmo, eu tenho um dom da oratória, eu me expresso muito bem. Eu fiz isso várias vezes durante o dia e as coisas foram melhorando para mim. E hoje, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de me expressar. O cotidiano, assim, eu vejo assim, eu sou de uma cidade do interior do Ceará, né? Então a gente vê que às vezes a vida do político não é fácil, né? O político ele tem um papel ali, o vereador, mas tem sempre aquele que quer pedir um trocado ali, né? E para o senhor que anda bastante, deve também passar muito por isso, né? Como que a gente consegue, assim, deixar claro para a população qual é o real papel do cidadão, porque isso às vezes, do político, né? Porque isso às vezes até afasta alguém que queira se aproximar, né?
né? Gente batendo na porta direto, né? Como é que faz para administrar isso aí? O senhor na condição já de experiente nesse ramo, né? Olha, o cargo político que mais sofre é o de vereador. Eu já fui vereador. A aproximação entre o vereador e a população ela é muito próxima. Então as pessoas sabem onde você mora e estão sempre na sua próxima. Isso é real. Né? E graças a Deus eu sempre ajudei naquilo que eu pude. Agora, eu não posso dizer, meu salário é pequeno, eu não tenho como ajudar todo mundo. Mas eu sou um homem de sorte, porque muitas pessoas iam atrás de remédio. E naquela época tinha as irmãs que vendiam o remédio a R$ 1. Então eu dava R$ 1 para a pessoa ia lá, comprava o remédio dela, ou 2 remédios, e ia para casa feliz da vida. Resolvia o problema, né? Resolvia o problema. A gente sabe que o senhor morou no Seringal, né? Seringal Valparaíso. O senhor pode contar como é que foi a sua infância, a sua juventude lá? Olha, minha infância foi no Seringal, eu tinha uma vida muito boa, porque tinha um campo grande onde eu brincava, tinha um trapicho grande onde eu brincava também, corria, tinha meus irmãos, tinha os colegas. Né? Então foi um período muito bom. Eu lembro que quando eu era criança, na minha época, na minha infância, tinha um campo de futebol na frente da minha casa. E as pessoas iam ali jogar futebol porque a alegria nos seringais é o futebol. Ainda hoje é assim. Hoje eu faço o campeonato de futebol nos seringais. Valparaíso, no Seringal Valparaíso, que é onde eu nasci, no Rio Valparaíso, todo ano ali eu faço um campeonato. Porque é a alegria daquelas pessoas. Então eu vi a alegria das pessoas brincando ali, depois que terminava o futebol, eles corriam para o Rio Valparaíso para tomar banho, então era uma alegria. Então foi um período, para mim, muito bom. O senhor pode falar um pouco das coisas que o senhor aprendeu lá e que o senhor carrega consigo até hoje, coisas das suas raízes? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá foi a amizade com as pessoas. Nos seringais, onde eu vivia, havia muita amizade. Meu pai tinha muita amizade. E os vizinhos também, eu tinha muita amizade com as crianças, né, que moravam ali também. Porque o seringal que eu morava era uma sede. Então, ao redor moravam algumas famílias. Então, a gente ali tinha uma boa convivência. Então, e a outra coisa também foi assim, o contato com a natureza. Ali eu tive o primeiro contato com a natureza, ali eu ouvi os primeiros sons. Eu ouvi ali os sapos cantando, os pássaros cantando. E foi um momento realmente muito bom, porque esse contato com a natureza, eu acho que até hoje eu preservo isso dentro de mim. Ainda nesse assunto aí da juventude, o senhor morou lá até que idade? Até uns 8 anos de idade. Aí depois eu fui para Cruzeiro do Sul para estudar. Meu pai me levou para que eu e meu irmão pudéssemos estudar. É um ponto importante, né? E o que o senhor vê da importância desse estudo, né? Do estudo para também desenvolver essa liderança, porque é um líder que tenha a boa oratória e tenha conteúdo para passar, né, para as pessoas, né? O estudo é muito importante, porque ele te dá a visão, ele te prepara para isso. Né? Então, se você não estudar, você tem mais dificuldade. Apesar de que eu conheço pessoas que não estiveram na escola, que também fazem um bom trabalho. Mas se você estudar, as suas chances de vencer na vida são muito maiores. Porque a palavra está dizendo estudo, então é estudo pelo estudo. Então o estudo dá a formação. E graças a Deus meu pai teve essa visão de fazer com que eu estudasse. A minha mãe sonhava que eu fosse médico. Eu não consegui ser médico, mas graças a Deus, durante a minha vida eu já consegui ajudar alguns jovens que sonhavam serem médicos e hoje são médicos. Você conhece o Francisco e seu irmão, né? Tem duas filhas, né? Um filho e uma filha, né? Também. Filho, doutor Nassaildes. Né? E tem mais outras pessoas que eu não gosto de... Tô entendendo. Mas a gente fica sabendo, né? É legal saber disso, assim. Às vezes tem pessoas que dizem assim, o Francisco é um que diz, quando ele doa alguma coisa, ele diz, ó, metade é eu que tô doando e metade é o Luiz Gonzaga. Toda vida ele fala isso, né? Interessante isso aí. O senhor, assim, também ainda nesse assunto ainda do jovem, a importância da formação moral do jovem, porque à medida que a pessoa começa a ocupar alguns cargos, é natural que exista também a oposição à própria pessoa, né? Sim. Então, assim, de se manter dentro de um princípio de corretude, né, de fazer as coisas corretas. Eu acho que esse aprendizado começa em casa e depois com os amigos, né? Porque durante a infância, durante as suas amizades, não é todo mundo que é favorável a você, que concorda com aquilo que você diz. Então, o aprendizado começa durante a vida.
né? E assim, a questão de você estar atento, de você estar presente, e isso facilita muito. O senhor falou de um ponto aí, né, dessa questão de estudo, né, do seu pai ter tido essa visão, e a gente sabe que tem pelo menos duas pessoas aí que a gente, da história do senhor, que vê que tem um papel importante nas suas decisões, né, a referência, né. Acho que é Edson Cadacho, né, que foi uma Edson referência, né, Cadacho, exatamente. e o desembargador Arquilau, né, um para a parte da política, outro do serviço público, né. Isso. Eu acho que, assim, o meu pai me ensinou muito. Meu pai era um homem sério, era um homem justo, um homem trabalhador, né? Mas eu também busquei em outras pessoas. E a amizade com o ex-governador Aires Cadacho foi muito importante, porque era um homem sério. Só para você ter uma ideia, a seriedade do ex-governador Aires Cadacho é que um dia eu decidi assinar uma CPI. E na hora de eu assinar, ligaram para ele. E ele me ligou na hora de eu assinar, ele disse: Luizinho, não assine essa CPI. Aí eu disse para ele: governador, se eu não assinar essa CPI, eu sou um homem desmoralizado, porque eu já anunciei que ia assinar. Ele disse: se é assim, o senhor pode assinar. Então, um amigo que não quis colocar o amigo dele em uma dificuldade. Então, isso para mim foi assim um ensinamento muito importante. E com o desembargador Arquilau, eu residia na casa dele, ele incentivava muito a gente a estudar. Ele dizia: menino, vão estudar. Tinha uma biblioteca na casa dele, tinha livro, os livros estão aí. Vocês aproveitem e estudem. Então ele foi um incentivador para que eu estudasse. Não só eu, mas o meu primo Sérgio Melo. Então é assim a importância do jovem saber escolher, que hoje em dia chamam um mentor, né, assim, pessoas, né, que tenham uma boa referência. É importante para o jovem também, né, ter essa referência, né? Com certeza. Eu tive algumas referências na política também, porque quando eu vim para cá, tinham parlamentares que faziam um bom trabalho. Eu sempre foquei naqueles que tinham destaque e que defendiam melhor a sociedade. Então, graças a Deus, focando nisso, quando eu me tornei um parlamentar, eu também busco fazer isso. A gente sabe que hoje o senhor está na situação, mas o senhor também já esteve na oposição, né? Como o senhor já falou. Como manter um respeito quando for criticar, assim, né? For criticar o que está na oposição, nesse quesito, né? E como chegar, às vezes, para ver no governo que o senhor está exercendo o seu cargo, né? Fazer melhorias, como chegar, como fazer isso? Sim, assim, eu nunca fiz como uma crítica. Os meus pronunciamentos eu sempre fazia buscando melhorar o governo e melhorar também o papel do governo na sociedade, né? O governo mostrava as falhas, onde estava precisando melhorar, entendeu? Mas assim, com muito respeito. E quando você faz a coisa com respeito, fica mais fácil o outro lado entender. Agora, quando você faz de uma forma dura, querendo prejudicar o outro, é diferente. Eu sempre evitei prejudicar as pessoas, porque eu sei que se eu prejudicar alguém, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, eu sempre fiz com muito respeito, com muito carinho, mas também sabendo que eu tinha que cumprir com a minha responsabilidade. Quando a gente faz nesse sentido, de cumprir com a sua responsabilidade e de uma forma querendo melhor, o outro lado aceita melhor e geralmente também a gente consegue fazer com que o outro entenda. O senhor falou também da responsabilidade, né? Como que o jovem pode desenvolver esse senso de responsabilidade? Porque às vezes a gente eu pelo menos na transição de jovem para se tornar uma adulta, eu tive às vezes algumas dificuldades em alguns momentos de ver o que é uma responsabilidade e o que é uma coisa que a pessoa propôs e que eu posso deixar de lado, que não precisa ser necessariamente uma responsabilidade. Olha, a questão da responsabilidade eu aprendi muito com meu pai. Meu pai era um homem muito responsável. Basta dizer que na nossa casa meu pai era um homem simples, não era um homem rico, mas na nossa casa nós sempre tivemos o que comer, porque ele teve a responsabilidade de colocar o alimento na nossa mesa. Então isso aí foi o meu primeiro aprendizado, foi na minha casa com meu pai. E outra coisa, meu pai, quando ele dizia que fazia uma coisa, ele fazia. Eu vou fazer isso, podia ter certeza que ele ia fazer. Então foi outra coisa que eu aprendi também dentro da minha casa. Na realidade, o homem, ele é muito daquilo que ele aprendeu com o pai. E a mulher, ela é muito daquilo que ela aprendeu com a mãe.
Agora, a questão do discernimento, isso vai muito do desenvolvimento de cada um. Você não pode querer exigir de uma pessoa que não tem uma compreensão mais alta, mais clara, com aquilo que ela não pode, ela não tem a capacidade de entender. Então aí vem a compreensão. Tem um grau de paciência consigo também, né? Importante, Sim, né? Assim, ó, sim. cada coisa no seu momento, né? A maturidade vem chegando, né? As coisas elas não acontecem de imediato, elas são construídas aos poucos. Se você observar como você era há 5 anos atrás, hoje você vai muito diferente. Até a forma da gente pensar, da gente ver, até o próprio cérebro da gente, ele muda. Eu até digo assim, às vezes, com os amigos, rapaz, não me cobre de coisa que eu defendia quando eu tinha 19 anos, né? Porque eu já tenho 35, já tenho outra visão das coisas, né? É isso aí. E uma das coisas que facilitou para eu mudar uma visão para uma forma melhor de ver foi a União do Vegetal, né? E para o senhor já era da União do Vegetal quando entrou para a política, né? Porque o senhor já tem uma história, acho que da década de 80, né? Que a gente conhece, né? 79. 79, né? E o senhor entrou para a política no início da década de 90, né? Foi isso? Início da década de 90. É, como é que o senhor sentiu essa influência da União do Vegetal na sua forma de atuar ali? O que teve pro senhor perceber assim que atua daquela forma por conta do seu segmento religioso? Na realidade, a gente expressa aquilo que a gente tem dentro da gente. E a união nos ensina muita coisa, principalmente a passividade, a gente ser pacífico. Então, são essas coisas que a gente expressa, tanto na política como qualquer outra área da vida da gente. É aquilo que tem dentro da gente. Nós não expressamos outra coisa além daquilo que tem dentro da gente. E a união coloca muita coisa boa dentro da gente. A própria paz, a tranquilidade, a visão, a paciência. Então, isso todos são atributos que ajudam muito a gente a se expressar bem na vida e a realizar melhor nossos trabalhos. O senhor estava falando da União, né? Eu queria saber como é que o senhor chegou na União, quem foi que lhe apresentou a União, como é que foi esse início? A primeira vez que eu ouvi falar sobre chá, eu era ainda bastante jovem, morava em Cruzeiro do Sul, meu pai tinha um bar e próximo tinha uma pessoa que vendia cigarro. Uma banca que chamava banca de cigarro. E ali eu vi uma pessoa dizendo, rapaz, tem um índio aqui, tem um peruano aqui que dá um chá, que vê as coisas. Oasca. Quando ele disse aquilo, eu disse, como é que é? Ele disse, eu digo, aonde eu encontrar esse chá, eu bebo. Aí o cara disse, mas é droga. Eu digo, aonde eu encontrar esse chá, eu bebo. Para mim não era droga. E aí quando eu vim morar na casa do Dr. Arquilau, tinha um amigo chamado Alberto Furtado, e o meu primo também morava lá, o Sérgio, e o Sérgio, quando viu o Alberto chegando na casa do Arquilau, disse, ô Alberto, cadê a Oasca? Quando ele falou aquilo, eu lembrei. Eu digo, Sérgio, o que é isso? O que é isso aqui? Ele disse, não, é o Alberto que bebe um chá, eu quero conhecer. Quer mesmo, quero. Aí falou com o Alberto. A primeira vez que eu bebi não foi pela União, foi pelo Daime, mas foi um momento assim muito bonito da minha vida. Basta dizer que naquele momento eu vivi um estado de graça, porque eu senti muita alegria, muita felicidade, e para mim era um reencontro. Meu sentimento era de um reencontro, e aquilo me trouxe muita felicidade, muita alegria, eu senti meu coração pulsar. Então esse foi o meu primeiro contato. E depois eu tive um contato, a primeira vez com a União do Vegetal, que foi dia 14 de novembro de 79. Não, 22 de setembro de 79. Dia 14 eu me associei, em novembro. Mas dia 14 de setembro foi a primeira vez que eu bebi o Vegetal. E depois da sessão, eu fui conversar com o mestre Paixão, ele disse, quando eu voltar, eu quero lhe encontrar aqui. E eu disse para ele, eu respondi porque o meu coração respondeu. E quando ele chegou, eu estava. Ele chegou, eu me associei num dia, com 3 dias, ele estava aqui, me encontrou aqui, foi quando os mestres Luiz Márcio receberam a estrela de mestre, dia 17 de setembro, em novembro. Eu me associei dia 14 e a entrega foi dia 17, entrega pelo mestre Braga. O primeiro copo de vegetal então foi o mestre Paixão nessa mestre Paixão que me deu o primeiro copo de vegetal. E quem me trouxe foi o Alberto Furtado. Que hoje é conselheiro. O senhor tem um trabalho aí que a gente sempre escuta o nome do senhor, né? Nesse histórico da 7ª região aí, né? Como é que foi essa ascensão do senhor? O senhor parece que não demorou tanto então a chegar no quadro de mestre, né? Que na década de 80 o senhor já tinha um trabalho assim, já na condição de mestre, né? Quando o senhor fez um trabalho até com outras instituições, né? De aproximação, né? Sim, com menos de 3 anos eu cheguei no quadro de mestre.
Eu me associei dia 14 de novembro de 79, e quando foi dia 28 de agosto de 82 eu recebi a estrela de mestre. Na época era o mestre mais novo da União do Vegetal, eu tinha 22 anos de idade. 22 anos, né? 22 anos. Eu estou lendo agora o livro do mestre Adami, né? O Pacificador, e lá fala do nome do senhor, junto com o mestre Edson Lodge, mestre Braga, fazia um trabalho de aproximação das outras religiões ayahuasqueiras, né? Como é que foi esse período? Porque fala lá e fala depois, porque o livro, o foco é a história do mestre Adami, né? Fala depois da chegada dele, mas dizem que os senhores começaram esse trabalho ali na década de 80. Como é que foi essa aproximação? O idealizador mesmo foi o mestre Adami. O mestre Adami junto com o mestre Braga. Eles foram os idealizadores desse trabalho, que foi um trabalho muito importante, porque até hoje existe uma unidade entre os 3 troncos, né? A União do Vegetal, a Barquinha e o Alto Santo. Até hoje isso existe, mas assim, na época foi um trabalho muito interessante, porque a gente achava até que isso não ia dar certo. Eu achava que não ia dar certo, mas graças ao amor, o carinho do mestre Adami, também do mestre Braga e também das duas instituições, isso aconteceu e prosperou, porque até hoje esses 3 troncos continuam juntos. Como ali na Carta de Princípios também, né? Que foi uma construção conjunta, né? Isso, sim. Nós tivemos reuniões aqui muito interessantes para poder formar a Carta de Princípio, para poder construí-la. Nós tivemos algumas reuniões. Inclusive não participou só o mestre Ademir e o mestre Braga, estava presente o mestre Edson Lodge, o mestre Felipe, outros mestres de Brasília para ajudar nesse trabalho. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa sua convivência com os mestres antigos, como é que foi, como que o senhor aproveitou esses momentos? Olha, graças a Deus eu aproveitei bem os mestres antigos, e todos eles eu tanto os respeitavam, como eles tinham também um respeito por mim. Então isso para mim assim isso facilitou muito a nossa convivência, né? Porque todos gostavam de mim. A mestre pequenina, ela até me colocou um apelido. Ela chamou de pequeno polegar. Disse, você é o pequeno polegar. Aí disse, você sabe o que é o pequeno polegar? O pequeno polegar é um gênio, é um sábio. E você é o pequeno polegar. Então ela me chamava algumas vezes de pequeno polegar. E o mestre Paixão, fala um pouco mais dele pra gente aí, que a gente não conviveu assim com ele, né? A gente sempre, quando sabe alguém que conviveu, quer conhecer, o mestre Adami também, né? O mestre Paixão é uma pessoa muito amorosa, muito amiga. E ele tinha um carinho muito grande pelo Acre. O mestre Paixão ajudou muito a União do Vegetal aqui no Acre. Porque no começo ele vinha para cá, passava quase que um mês aqui com a gente. E quando ele vinha, era uma alegria muito grande. Porque ele trazia os ensinamentos, as primeiras sessões instrutivas que ele dirigiu aqui foi ele, do Corpo do Conselho também. Então ele preparou, ele ajudou na preparação aqui dos mestres aqui da nossa região, em Rio Branco no início. Então ele foi assim, um ponto assim, fundamental. Gostava muito do mestre Luiz Marta, com a da Isa, e tinha um carinho muito grande pelos irmãos aqui do Acre. A conselheira Fátima disse que a expectativa até para as músicas que ele trazia, né? Ele tá chegando com música nova, né? Pronto, é verdade. Ele trazia umas músicas instrumentais que ele colocava assim na abertura da sessão, um tempo de borracheira forte, naquela época também, que tinha um vegetal diferenciado. O vegetal que eu bebia naquela época, quando a gente bebia o vegetal, não dava assim 15, 20 minutos, estava tudo transformado. A gente via a transformação na sessão. Tanto fazia fechar os olhos como abrir os olhos. Mas a borracheira era forte. Então foi um momento assim muito, muito especial. E as músicas que ele trazia muita música instrumental. Ajudava muito nisso. Na época ele morava em São Paulo, né? Esfriava por lá e ele vinha para cá, né? Isso. E o mestre Adami, as lembranças que o senhor tem do mestre Adami? O mestre Adami também era um amigo muito especial. Uma pessoa muito carinhosa, que respeitava as pessoas, e ele tinha uma capacidade muito grande na negociação. Ele percebia aquilo que você estava pensando. Uma vez o mestre Adami revelou uma coisa na sessão que só eu sabia. E quando ele revelou, eu levantei a cabeça, olhei para ele, estava rindo para mim. Então ele tinha essa capacidade de perceber os pensamentos das pessoas na sessão.
E ele era muito responsável. Foi uma das pessoas mais humildes que eu já vi na minha vida, foi aquele homem. Ele era muito humilde. Eu lembro uma vez que a gente estava numa sessão, ele falou uma coisa e ele era mestre central. Aí uma outra pessoa, que era mais que representante, desfez do que ele disse. Ele só baixou a cabeça. Ali eu vi muita humildade, sabe? Baixou a cabeça e não disse mais nada, ficou ali. Então ali eu vi o potencial que ele tinha, porque qualquer outro reagia. Ensinou muito mais calado, então, no caso, no silêncio. Muito mais calado ele ensinou. Então ali eu vi um gesto de humildade nele. Esse período que ele teve aqui, ele, digamos assim, pelo que eu percebo, que eu converso com as pessoas, ele faz jus ao título do livro, né? O pacificador, né? Sim. Ele veio aqui para pacificar mesmo a região, né? Ele era um pacificador e ele conseguiu. Quando ele saiu daqui, a região estava em outro nível, graças a Deus. O senhor também conviveu muito com o mestre Maciel. O senhor pode falar um pouco do início da Novo Encanto, como foi a aquisição da Novo Encanto? O senhor pode falar? O mestre Maciel era uma pessoa, ele era muito trabalhador. Era aquela pessoa que, se ele pegasse algo para fazer, ele dava conta. Ele sempre deu conta daquilo que pegava para fazer. E assim, o nosso trabalho na construção da Novo Encanto, na realidade tem duas etapas. Uma etapa foi a compra do seringal, né, que eu fui com ele para os Estados Unidos e trabalhamos para comprar esse terreno. E uma pessoa que ajudou muita gente foi o Davi e a Patrícia. Foi eles que nos convidaram juntamente com o Joel, que é o Joe, que era médico também. Então, quando a gente estava nos Estados Unidos, as reuniões que a gente fazia eram muito interessantes, porque a gente colocava a necessidade, explicava tudo. E fazíamos assim, alguns eventos importantes que assim, o Maciel, ele cantava, ele brincava, entendeu? Para alegrar as pessoas que estavam ali, às vezes contavam uma piada, né? E foi assim, para conquistar as pessoas. Então foi uma forma assim bonita que eu achei nele, assim, dele fazer essas coisas. E as sessões que a gente também que dirigia, as sessões não era uma sessão com pouca borracheira, não. Era com muita borracheira. Eu me lembro que chegou lá um grupo de pessoas que um era Justiça, outro era só autoridade, João Batista, Jesus, Verdade. E ele encheu o copo de verdade para esse pessoal tudinho. Quando terminou a sessão, não tinha mais, essa autoridade tinha sumido tudo. Estava todo mundo humilde, tudo brincando. Foi uma coisa assim, muito importante. Então foi um trabalho que não só deu para conseguimos comprar o seringal Novo Encanto, mas também o início da União do Vegetal nos Estados Unidos se deu nesse nosso trabalho de busca de comprar esse seringal. E a segunda vez que nós fomos foi quando nós encontramos o sócio do Jeffrey, o Rivas, lá em Los Angeles. Tinha uma pessoa que era muito importante nos Estados Unidos, porque o pai dele já chegou muito rico. Ele tinha lojas em Beverly Hills, onde as pedras mais preciosas do mundo eram vendidas na loja dele. Então ele conhecia muita gente da sociedade americana. E ele conhecia o Jeffrey e o sócio do Jeffrey. E ele levou o sócio do Jeffrey para conversar com a gente, que o Jeffrey não estava lá. E aí a esposa dele era cantora, levou um CD de presente para nós. E aí depois ele conversou com o Jeffrey, e o Jeffrey mandou uma carta já se propondo a comprar o seringal. Então ele veio para o Brasil. Quando ele veio, eu estava nos Estados Unidos. Eu fui atender uma pessoa muito importante da sociedade americana. E ele estava aqui. Ele bebeu vegetal em Campinas e depois veio para cá e aqui ele comprou o seringal. E assim, falando no Novo Encanto, o mestre Maciel ele tem uma importância muito grande, porque eu morava em Cruzeiro do Sul e ele morava aqui. Então quem cuidou realmente do seringal Novo Encanto foi ele. Era ele que reunia as pessoas, era ele que ia para lá com as pessoas. Então ele tem uma importância fundamental e eu tenho um dever de reconhecer isso. E assim, aí depois veio a construção da sociedade, da Associação Novo Encanto. Isso aí já foi um trabalho feito mais em Brasília, juntamente com a Nancy, com o mestre Monteiro, e com mais uma quantidade de irmãos que
participaram da construção, fizeram o estatuto, construíram. O primeiro presidente foi o mestre Monteiro, o segundo vice-presidente foi o mestre Maciel e o terceiro vice-presidente foi eu. Então, já nesse trabalho da constituição da instituição Novo Encanto, eu já não tive participação. Algumas consultas me fizeram, mas assim, esse trabalho, quem pode falar mais sobre isso, que está vivo hoje, é a Nancy, o mestre Monteiro, mas algumas pessoas se conviveram. Um dia eu estava lá no Seringal e o mestre Herculano estava lá, né? Aí ele falou: vocês não que esqueçam de chamar o Luiz Gonzaga para vir aqui, tá? Porque ele disse que o senhor tinha essa responsabilidade também, né, pelo Seringal, né? Sim. E como é que foi lá no início a ideia, né? Porque o senhor que teve uma situação de um chacronal, né, na região de Capixaba ali, né, que despertou a ideia de ter essa área, né? O senhor tem lembrança de como é que foi assim, por que ter uma área de reserva? Tenho. Nós escolhemos Mariri, lá nessa região lá de Capixaba. E lá também tinha muita chacrona. Inclusive a chacrona que tem no João Lago Moura, aquela chacrona, boa parte daquela chacrona, a grande parte, foi quando o mestre Maciel foi presidente do núcleo João Lago Moura. Ele levou os irmãos, tinha um pessoal de São Paulo também, conseguiram um ônibus e nós fomos lá para colher a chacrona. Então nós fomos lá, nós colhemos a chacrona e depois, quando o mestre Marcel voltou lá, tinham derrubado boa parte do chacronal. Então houve esse interesse da gente ter uma área para que a gente pudesse cultivar não só a chacrona, mas também o mariri. Mas antes disso, o Davi já falava sobre isso também, da Companhia do Seringal. Porque o Davi era uma pessoa que ele até hoje ele é ativista. E uma das coisas que ele sempre defendeu foi a natureza. Então ele sempre ele tinha essa ideia. É tanto que eu mandei uma carta para ele, antes da gente ir, que ele tinha dito que queria o Seringal. Mas o Marcelo disse: procura lá em Cruzeiro do Sul. E tinha um irmão Gaim, que foi sócio da União, foi conselheiro na União. Ele tinha uma área de 45 mil hectares. Aí eu fiz. Ele teve a intenção de vender, eu mandei uma carta informando dessa área. Ainda bem que nós não compramos essa área, porque essa área depois ela passou a fazer parte do Parque Nacional de Divisão. Então ela estava preservada, não precisava, né? Aí tinha um irmão aqui que trabalhava no Banco do Brasil, Silvestre, acho que era Silvestre o nome dele. Aí indicou esse seringal que estava aqui. Então, por conta disso, esse seringal foi comprado. Se tivesse sido de lá, ninguém sabe como é que estaria hoje o seringal, né? Talvez só pasto, né? Não, se tivesse sido de lá, ele estava preservado. Não diga assim, mas aí o que foi comprado aqui não estaria possivelmente, né? Sim, Mas assim, eu acho que as coisas não acontecem, né? O importante é que nós não temos o seringal todo mais, mas nós temos uma área, e se a gente souber utilizar ela pode nos dar muitos frutos. E a ideia que a gente tinha no início era de montar um laboratório dentro da floresta para estudar as propriedades medicinais da nossa vegetação. Eu acho que o Brasil perde muito por não explorar a nossa biodiversidade. A nossa biodiversidade tem capacidade de gerar trilhões de dólares, desde que ela seja utilizada. Mas, infelizmente, não se tem pesquisa, não se tem laboratórios. Mas eu sonho com isso. Eu continuo sonhando com isso. É uma realidade, né? Sonho de biomimética também, né? O tanto que a natureza tem a nos ensinar, né? Assim, o que falta é isso, né? É investimento em pesquisa para descobrir isso, né? Está criado, né? O que nos resta é descobrir, né? É verdade. A gente já está aqui se encaminhando, né? Para o final da conversa. E a gente sabe que o senhor gosta muito de leitura, o senhor é uma pessoa que estuda também, né? Essas coisas assim. E quais os livros que o senhor tem lido? O senhor pode indicar alguns pra gente, pros jovens que estão querendo aprender também sobre política, se o senhor lê sobre isso? O senhor indicar alguns livros. Olha, ultimamente eu tenho evitado ler livros, até porque eu não tenho muito tempo para ler livros, né? Hoje eu trabalho muito mais a minha parte de autoconhecimento, de auto-me conhecer. E hoje eu medito. No lugar de estar lendo um livro, eu estou meditando, porque eu estou entrando para dentro de mim e isso faz com que eu esteja mais presente. Eu tenha mais presente, tenha mais atenção, minha percepção seja muito maior do que o que era antes. Então, eu tenho evitado isso.
Mas assim, o que eu posso dizer, a mensagem que eu posso trazer para os jovens é que eu não tenho dúvida que o jovem é o futuro. Eu disse agora lá em Cruzeiro do Sul, inclusive vai ter um evento lá em Cruzeiro do Sul para os jovens na próxima semana, que o mestre geral vai estar lá. Eu digo o seguinte, o futuro da União do Vegetal está nos nossos jovens. Investir nos nossos jovens é investir no futuro da União. Porque eu tenho visto jovens que eram crianças e hoje são mestres, são dirigentes da União do Vegetal. Então é muito importante a preparação desses jovens. Mas eu digo mais para os nossos jovens, é muito importante que o jovem ele tenha um objetivo de vida. E que esse objetivo que ele tenha, o sonho dele, ele corresponda ao seu propósito de vida. Porque quando a gente cresce e a gente consegue trabalhar no nosso propósito de vida, a gente não trabalha, a gente se diverte. E assim, se você tiver um objetivo, é como uma flecha, que você pega a flecha aqui, ela vai direto ao alvo. As pessoas que não têm um objetivo de vida é como uma folha que cai numa árvore, que vai descendo, não tem um rumo. E a nossa juventude precisa ter um rumo, ela precisa saber para onde ela vai. E para isso ela tem que ter um objetivo. E tem mais, às vezes um jovem, eu quero ser médico. Ah, mas eu não tenho um dinheiro para isso. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele tem que focar no objetivo dele. Porque quando ele foca nesse objetivo, toda a natureza trabalha para realizar aquele objetivo dele. Isso eu tenho vários exemplos. O mestre Anasseg não tinha condições de ser médico, porque a família dele era pobre. Quem criou ele foi uma avó. Mas o mestre Anasseg hoje é médico. Por quê? Porque ele focou no objetivo dele. Eu quero ser médico. E as condições surgiram para ele. E ele hoje é um bom médico que trabalha lá em Cruzeiro do Sul. Então, o importante é ter objetivo. O senhor falou aí, até assim, já seguindo para a conclusão, mas o senhor tocou um ponto importante aí, que é uma coisa que eu venho estudando. Como que o jovem faz para identificar a vocação dele, né? Porque o senhor falou assim, trabalha com felicidade, né? Com alegria. Quando a pessoa sabe, eu nasci para isso, né? Como fazer? O senhor está há um tempo que a gente vê que o senhor não está na política simplesmente porque quer ou porque por questão pessoal. O senhor tinha o seu cargo público bem remunerado, né? Que em tese seria até mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, assim, mas é porque o senhor gosta, né? Sim. Como que o jovem faz para despertar, assim? Não é porque os outros querem, é porque realmente eu gosto de fazer isso, né? Olha, isso vai de cada um. Tem um que se consegue descobrir, ver rápido, se identificar rápido. Tem outros que têm mais dificuldade. Eu tive mais dificuldade, porque eu já vim descobrir a minha vocação quando eu tinha lá meus mais de 20 anos, né? 27, 20 e poucos anos. E assim, eu acho que tudo tem o seu momento. Tudo é momento. Mas na próxima vez que a gente vier, eu vou trazer um esclarecimento melhor com relação a isso e vou detalhar com mais clareza o que deve ser feito. Como é que o jovem consegue isso? Porque existem mecanismos para isso. Tranquilo. E a gente... Eu vou ficar devendo essa, tá? Tranquilo. Isso aí e realmente é assunto para todo um podcast, né? A ideia da vocação, né? Sim. O chamado interior, né? Realmente, porque eu também tive muita dificuldade, assim, de escolher uma faculdade, de saber o que eu queria, que eu gostava de muita coisa. Aí, pra escolher um caminho específico... Mas eu vejo que um bom começo é ser cruzeirense, né? Porque o povo talentoso, né? Brota muito cruzeirense, assim, que a gente vê de destaque, né, rapaz? Mas não é só cruzeirense que se destaque, não. Agora, sim, isso é tão importante, porque quando a gente consegue... encontrar o nosso propósito de vida, a nossa vocação, as coisas prosperam naturalmente. Você não precisa lutar para conseguir as coisas. Elas simplesmente acontecem. E você não trabalha, você se diverte, porque você está fazendo aquilo que você gosta. Então é um nível totalmente diferente, mais alto. E você vive muito melhor. A tua qualidade de vida é muito melhor. A pessoa não faz por dinheiro, mas o dinheiro vem naturalmente, né? Naturalmente. A condição material, né? E você não luta. Não tem luta. As coisas acontecem. Ponto.
Muito interessante. Meio que até breve aí, as considerações finais. Agora, se eu quiser falar um pouco, deixar a sua mensagem para os jovens que estão ali escutando e assistindo. Olha, eu acho uma das coisas importantes é que o jovem ele tem um caminho pela frente. E nesse caminho ele tem tudo para plantar, para construir a vida dele. E essa construção vem de acordo com o plantio daquilo que ele faz. Não só o jovem, mas o ser humano no seu dia a dia. Então é muito importante que a gente tenha uma conexão com pessoas boas. Porque tem um ditado que diz, me dizes com quem andas que te direi quem tu és. Então a companhia, ela é muito importante. Se você se acompanhar de pessoas boas, se o jovem ele tiver como exemplo pessoas também que deem bons exemplos, ele tem tudo para ter uma vida boa. E assim, sempre pensar positivo. Sempre ter um pensamento positivo, construtivo. E ouvir os pais. Os pais são muito importantes. Agora, uma coisa muito importante, para a felicidade, o crescimento de um jovem é um sentimento de gratidão. Ou seja, o jovem tem que sentir gratidão pelos seus pais, pelo aquilo que eles fizeram, pela luta que eles tiveram. Eu sempre tive isso. E eu acho que isso facilitou muita coisa para mim. Porque eu via meu pai... Às vezes teve até momento que eu tive medo que meu pai morresse. Porque ele era tudo para mim. Ele era tudo para mim, era meu pai. Então eu acho que esse sentimento de gratidão, não só com os pais da gente, mas com a própria natureza, você acordar de manhã e agradecer, você está acordando, você tem um novo dia para você viver, para você construir alguma coisa que você quiser construir, para você aprender. Então, o alimento, né? Tudo vem para nós, a natureza nos dá tudo. E se a gente tiver esse sentimento de gratidão, a gratidão ela é algo que faz a gente prosperar. Então, uma das coisas um conselho que eu dou é manter esse sentimento dentro de si de gratidão. Até porque quem tem um sentimento de gratidão erra menos. Então, já seguindo o seu conselho aí, gratidão pela seu tempo destinado aqui para o podcast, aqui, a Anunciação, essas palavras para os jovens, né? Agradecer o Williams aqui, ele disse que não fale meu nome não, porque vocês não, mas é sempre uma pessoa que está disposta a nos auxiliar. E sucesso para o senhor aí, que a gente está também aqui à disposição, tá? É isso, gente. Muito grata por conversar com a gente aqui. Eu acho que os jovens vão gostar muito dessa conversa. Estamos terminando agora o Anunciação Podcast. E sigam a gente no Instagram, que é Anunciação Podcast. Compartilhem o episódio para os seus amigos, né, os conhecidos. E é isso, gente. É isso aí, marca os amigos lá nas redes sociais. Vamos propagar as boas palavras, não é isso? As boas novas. Exatamente. É isso. Valeu, um abraço a todos. Valeu, tchau. Como que o senhor vê a importância do estudo para a formação da liderança, formação do senhor e de quem quer ser um líder, né, também?